Olá, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje nossas atividades é de história, lá na página 264. Vamos falar um pouquinho sobre um novo século. Ali na página 264, fala um pouco sobre o processo de modernização e o crescimento das indústrias no Brasil, né, no nosso país, que foi um processo muito importante, né, para todo o país, pois foram iniciando as novas tecnologias, né, a mecanização, o modernismo, né, e o crescimento das indústrias foram atraindo muitas pessoas para os centros urbanos, principalmente na região sudoeste, ali São Paulo. Então as pessoas começaram a sair de diversas regiões do país, né, do Brasil, para ir para centros urbanos em busca de trabalho, né, em busca de emprego, em busca de melhores condições de vida, né. As tecnologias foram transformando o cotidiano das pessoas, né, porque elas começaram a ter transporte, comunicação, além de lazer. Então, antigamente não tinha um lazer, não tinha um cinema, não tinha um teatro. Então, elas começaram também com o modernismo, com o processo das tecnologias, até isso começou a ser mais possível, mais viável durante esse período, não é mesmo? Então, começou a ter também a eletricidade no país, o bondinho, então as pessoas não precisavam mais se locomover somente por animais, né, por cavalo, né, os automóveis, né, então os lampiões foram substituídos também, né, as pessoas não precisavam mais utilizar os lampiões porque eu tinha eletricidade. Então ali nós vamos começar a falar sobre o início de modernização e tecnologias no país, né. Na página 265, nós temos uma fotografia, que é a Avenida 7 de Setembro, em Salvador, Bahia, cerca de 1910. Nós temos ali alguns automóveis, né? Que era aquela paisagem ali era uma paisagem urbana do século XX, né? Olha como os automóveis eram diferentes, totalmente diferentes do que nós temos hoje, né? Hoje temos milhares e milhares de modelos, de cores, né? Naquele período não tinha muito modelo e nem muita cor, né? Era meio que tudo muito padrão, né? Também podemos observar a modernidade ali pelas redes de iluminação, né? Porque nós temos ali alguns postes de luz, né? Então, ali nós podemos ver como o modernismo começou na paisagem urbana, né? Também temos ali o modernismo, as artes, falando sobre as artes, né? Então, a gente vai ler aquele texto ali, só, tá? As artes foram influenciadas pelas transformações do novo século. O principal movimento desse período foi chamado de modernismo, que teve seu auge na década de 1920. Esse movimento buscava questionar os padrões artísticos tradicionais, expressando de forma mais livre as ideias dos artistas. Então, saiu do básico, né, do tradicional, para se expressar de forma diferente, mais livre. Se quisesse fazer só círculos, fazia só círculos, se quisesse fazer só quadros, fazia só quadros, quadrados, ou se quisesse pintar só paisagens, faz só paisagem, mas eu não quero fazer paisagem, vou fazer uma paisagem onde a floresta vai ser negra, eles faziam. Então, o modernismo quis sair do tradicional, né? Para divulgar suas ideias, os modernistas promoveram a Semana da Arte Moderna na cidade de São Paulo em fevereiro de 1922. A semana contou com as exposições de obras de arte, apresentações musicais e a publicação de revistas que buscavam contestar os padrões estabelecidos na época. Então, eles queriam contestar, tirar esses padrões que já existiam ali, que tinha que ser quadros somente da paisagem, ou só de animais, ou só de rosto de pessoas. Eles queriam diferenciar, queriam modernizar, né? Sair do mesmo. Na página 266, nós temos uma atividade. Então, vamos lá. Escreva um texto comentando a cada uma das fotos. Então, é um texto, não é uma frase, tá? Então, vamos agregar ali, fazer um texto completinho sobre o que a gente vê em cada fotografia, né? Então, ali na nossa primeira fotografia, na nossa primeira imagem, nós temos várias pessoas. Observem que Cinematógrafo, Rio Branco. Ele está falando do cinema, né?
Está se referindo a um cinema de Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro, lá no início do século. Então, vocês vão fazer um breve texto sobre essa fotografia, tá? Nossa próxima fotografia, nós temos um bonde e também várias pessoas ali, tá? Número 2. Converse com alguém da sua família e pergunte se ela já vivenciou algum tipo de inovação que tenha modificado o dia a dia das pessoas, né? Isso é muito importante quando nós conversamos com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos bisavós, porque eles são um pouquinho de fonte histórica, né? Eles já vivenciaram coisas que a gente ainda não vivenciou. Então é bem importante que vocês sempre conversem com as bisas, com as vós, com os tios, com as tias, porque eles vivenciaram situações que a gente não vivenciou, e isso se chama fonte histórica, porque cada um traz consigo um pouquinho de história, né? Então perguntem lá para eles se eles vivenciaram, provavelmente sim, vivenciaram o surgimento do computador, dos smartphones, dos iPhones, né? Dessa tecnologia que nós temos hoje. Claro que hoje ainda talvez o ano que vem vai ter mais e mais assim por diante, mas eu tenho certeza que os vós, que as bisas, eles vivenciaram essa transição, né, de computador, de smartphone, de novas tecnologias que modificaram o nosso dia a dia hoje, né? Hoje a gente faz a nossa videoaula pela internet, a gente tem acesso ao WhatsApp, que a gente consegue estar conversando. Então, essas novas tecnologias, mas conversem com os bisavós aí, tá bom? E vamos ali para a página 267, desculpem, 267. Vamos falar sobre as indústrias no Brasil, tá? No início do período republicano, a maior parte dos investimentos para a instalação de indústrias tinha origem nos lucros gerados pela cafeicultura. Então, ali ele fala que no período republicano, logo depois que o Brasil saiu da monarquia e foi para a república, né? Quando começou o período em que não era só o Dom Pedro que comandava, mas agora tinha mais pessoas para ajudar ele nesse comando, né? Ele fala ali que as maiores partes dos investimentos das indústrias eram do café, né? Era de vinda do café. Assim, nesse período, o crescimento da industrialização no Brasil ocorreu principalmente na região sudoeste do país, né? Como a gente já falou lá, que foi economicamente forte no café, foi o São Paulo, né? Minas Gerais, né? Que teve a política do café com leite, né? Então, ali nós temos uma fotografia de operários em frente à fábrica em São Paulo. Então, olha quanta gente, né? Muitas pessoas. Temos até umas criancinhas ali embaixo da fotografia. Eu pergunto para vocês agora, né? Observando essa fotografia, onde nós podemos observar que existiam crianças nessa fotografia, e nós sabemos que são operários reunidos na frente à fábrica de São Paulo, né? Essas crianças ali que estão ali, será que é possível a gente afirmar que havia trabalho infantil naquela época? O que vocês acham? Vocês acham que existia trabalho infantil naquela época e aquelas crianças poderiam sim estar trabalhando? Né? O que vocês acham? Então, escrevam no caderno de vocês essa pergunta e respondam lá. E depois a gente faz no nosso bate-papo na aula sobre essa fotografia aí. Então, escrevam lá no caderno de história de vocês. Página 267. É possível afirmar que havia trabalho infantil naquela época? Explique. Então, vocês vão relatar ali na resposta de vocês, com a observação de vocês, se sim ou se não, tá bom? E depois na nossa aula ao vivo, a gente debate sobre esse assunto, certo? Entre as indústrias estavam as de tecelagem de tecido, produção de tecidos, né? E as produções de alimentícios. No início do século XX, os imigrantes constituíam uma grande parcela dos operários. Em algumas cidades, como São Paulo, eles chegavam a ser maioria dos trabalhadores nas fábricas. Então, os imigrantes já estavam no Brasil, uma grande maioria, por busca de melhores condições, né, de trabalho, e acabaram virando a maioria nas indústrias, né? O trabalho nas fábricas. As condições de trabalho nas fábricas eram precárias. Como não havia direitos trabalhistas, não tinham ainda a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas,
que é hoje o que ampara os trabalhadores, né? Que tem leis que os seus trabalhadores precisam cumprir e direitos, né? Direitos e deveres. Então, hoje nós temos uma lei que nos ampara, um órgão que nos ampara em relação aos nossos direitos e deveres no nosso trabalho. Naquela época não tinha. Então, as pessoas chegavam a trabalhar 14 horas por dia, né? Não tinham direito aos descansos nos finais de semana, então trabalhavam de segunda a segunda, 14 horas direto. Não tinha direito ao que a gente tem, né? A férias, a todos os bônus que a gente tem, não tinha. Então, era bem... além de trabalhar em lugares inadequados, né? Com precários, onde não tinha mal iluminação, não tinha eram sujos, mal ventilado, era barracões às vezes fechados, onde não tinha ventilação adequada, né? Não tinha um técnico de segurança do trabalho que se acontecesse alguma situação, algum perigo, onde se machucasse, fosse lá e atendesse ele, né? Se machucasse, não tinha ninguém para prestar um atendimento ali, né? Que ajudasse. Então, eles sofriam um acidente sempre e não tinham nem uma roupa para sua segurança, né? Para estarem trabalhando com segurança. Além disso, havia um rígido controle sobre os operários, que estavam sujeitos ao pagamento de multas caso qualquer regra fosse desobedecida. Então, além de trabalhar em péssimas condições, não ganhar bem, eles ainda estavam sujeitos a ter que pagar caso quebrassem uma regra. Exemplo, chegar mais tarde no trabalho, ou faltar, ou qualquer coisa desse tipo. Então, eles tinham ainda que pagar pros donos das empresas, né? Além de algumas cobrarem taxas até para o uso de banheiro, né? Para as mulheres, as condições eram ainda piores, pois recebiam um salário menor que os homens, né? Então, aquela velha questão que a gente já conhece sobre o machismo, sobre como as mulheres demoraram para conquistar a sua posição na sociedade, né? Onde as mulheres tiveram que lutar muito para conseguir tudo aquilo que elas gostariam, né? Para ter respeito, para ter os mesmos direitos que os homens. Então, ali também tem essa representação dessa questão de que ainda a mulher não tinha uma posição na sociedade onde os direitos eram iguais, né? Então, hoje a gente encerra ali na página 267. Então, da página 264 à página 267, atividades de história. Tá bom, galerinha? Um beijo, até a próxima.